Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez você é nosso convidado de honra para mais uma edição do Saldo Extra. Que bom que você está conosco, que bom que você nos honra com a sua presença, sua companhia, por estar ao nosso lado. Você que participa da vida do Novo Tempo, quando está aí assistindo a nossa programação. Muito obrigado. Esteja conosco hoje porque o assunto aqui é de fundamental importância e ele alcança todas as pessoas. Nós vamos falar de aposentadoria. E aí, você tem dúvidas sobre esse tema? Quais são as suas expectativas? Hoje teremos aqui um especialista conosco para tratar deste assunto. Mas antes de apresentá-lo, vamos agora com as notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana. A dívida pública federal teve aumento de 1,83% no mês de maio, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. A dívida chegou a 2.490 bilhões de reais. Esse valor inclui o endividamento interno e o externo. O aumento está relacionado à emissão líquida, o que significa que o governo emitiu mais dívidas do que pagou. A diferença é de 13 bilhões 110 milhões de reais. O segundo ponto é que as despesas com juros totalizaram 31 bilhões 650 milhões de reais. E não é só o governo que está com dívidas, o brasileiro também. A taxa de inadimplência cresceu segundo dois índices diferentes, o do SPC Brasil e o do Banco Central. Segundo o indicador do SPC Brasil, a inadimplência cresceu em todas as regiões do país. O crescimento mais intenso foi na região norte, com 7,81%, seguida pela região centro-oeste, pela nordeste, sudeste e a região sul, que foi a que teve o menor crescimento, mas ainda assim acima dos 6%. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, a maior parte das novas dívidas em atraso aparece em contas básicas, como de fornecimento de água e de energia. Já o Banco Central afirma que a inadimplência no pagamento de créditos concedidos às famílias cresceu 0,1 ponto percentual, fechando o mês de maio em 3,8%. A modalidade com o maior índice de atraso de dívida é a do rotativo do cartão de crédito, com 35,4%. No cheque especial, a inadimplência chega a 14,2%, crescimento de 1,5 ponto percentual em relação ao ano passado. O Notas de Economia fica por aqui, mas se você quer se manter informado sobre a economia, assista o Jornal da Novo Tempo de segunda a quinta, às 7 da noite. Obrigado pela sua atenção, eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Muito obrigado, Bruno, pelas informações sempre pontuais e importantes para nós. Eu disse aqui que o assunto de hoje é aposentadoria. Eu quero dizer que todos devem ouvir, mesmo que você já seja um aposentado. É bom que você saiba mais desse tema, ajudar os seus filhos, ajudar os seus netos. Quais são as suas expectativas? Certamente todos têm dúvidas e nada melhor do que ter um especialista para respondê-las para nós. Eu estou falando que temos a honra de receber aqui Leandro Carneiro. Ele é advogado, é pós-graduado em Direito Público, é mestre em Direitos Humanos e hoje é coordenador e professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Jacareí e professor de cursos de pós-graduação. Leandro, muito obrigado por dedicar o seu tempo, por estar aqui conosco na sua agenda apertada, com professor. A gente sabe que o trabalho não é fácil, mas sem dúvida alguma as suas contribuições serão muito importantes para nós. O tema aposentadoria, como eu disse aqui, Leandro, alcança todos. Mas eu queria fazer uma pergunta primeiro para aqueles que estão se preparando para a aposentadoria ou estão na expectativa de se aposentarem. Qual é o quadro, a situação da aposentadoria hoje no Brasil? Quais as expectativas? Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui, de contribuir um pouco para dirimir algumas dúvidas dos nossos telespectadores. O quadro da aposentadoria hoje no Brasil, nós podemos dizer que é um quadro positivo, né? É um quadro bastante interessante se nós analisarmos sob a ótica dos direitos humanos. Nós temos uma Constituição
que foi promulgada em 1988 por um processo democrático que consagra diversos direitos fundamentais à pessoa humana, com respaldo na dignidade, né, na dignidade humana. E um desses direitos que são substanciais, que são assim de extrema relevância, é a aposentadoria, que é um benefício da Previdência Social. A Previdência Social, ela faz parte de um sistema de proteção social chamado Seguridade Social. Então, está previsto na nossa Constituição e bastante regulamentado, né, por algumas legislações, algumas leis em específicos, regulamento da Previdência Social. Então, nós temos na Previdência Social, como uma das temáticas de Seguridade Social, dentre saúde e assistência social, né, a Previdência, ela se destina a proteger os trabalhadores de alguns infortúnios, né, que possam acontecer, que todos nós estamos sujeitos, impossibilitando esse trabalhador de continuar a sua atividade laborativa dentro da normalidade. E nós temos 2 regimes de previdência social no Brasil, um regime destinado a servidor público, aquele estatutário, e temos o regime geral, que abrange a grande maioria da população brasileira. Então, a partir de 16 anos, a pessoa mais previdente, mesmo que não alocada ainda no mercado de trabalho, pode começar a contribuir, né, pagar ali o seu tributo, a sua contribuição previdenciária para conseguir, né, no futuro uma aposentadoria ou antes disso outros benefícios decorrentes da impossibilidade, né, de trabalhar, possibilidade temporária, né, ou permanente com uma aposentadoria por invalidez. É possível também com 14 anos na modalidade de aprendiz, mas daí já é um contrato de trabalho. Então, nessa vida adulta, nessa vida laborativa, nós precisamos contribuir, porque a Previdência Social brasileira ainda está nos moldes de um seguro social, ou seja, só tem direito quem contribui para o sistema. Se eu não pagar, né, não contribuir, eu não sou contemplado com nenhum benefício previdenciário, diferente do que acontece com a saúde. Então, independente se eu pago ou se eu não pago um tributo específico ou um imposto, se eu me adoentar, eu vou ser socorrido pelo Sistema Único de Saúde. E também com a assistência social, que é destinada a quem necessita. São os benefícios assistenciais, a exemplo daquele de amparo ao idoso e ao deficiente, e também Bolsa Família, que a grande maioria já conhece, esse benefício do Bolsa Família. Então, nós vivemos no Brasil, a partir de 88, com esse sistema protetivo muito forte, né? Nós vivemos aí bons momentos, vamos dizer assim. No lado econômico, segundo alguns pesquisadores, esse é o cenário de maior concentração de pessoas na linha produtiva. Isso significa que nós temos muita gente contribuindo. Por quê? Porque tem muita gente trabalhando. Agora, Leandro, o que a gente ouve falar é que esta relação, a cada dia, ela vai piorando um pouquinho mais. É bom saber que realmente a aposentadoria é um direito constitucional. Isso nos deixa tranquilos de que existe um projeto, existe um plano no nosso país que garante que na minha aposentadoria eu possa ter uma vida com dignidade. Agora, o que se ouve dizer por aí é que a cada ano que passa, o número de contribuintes ele é menor do que o número de beneficiários. Como isso é uma questão matemática, não corre o risco de um dia não existir recursos para todos os aposentados? Então, hoje o nosso cenário não é esse, né? Nosso cenário atual, segundo os pesquisadores, é que existem muitas pessoas no mercado de trabalho, então o número de contribuição é alto. Mas os índices de natalidade, eles vêm diminuindo com o passar do tempo. E o Brasil vem se tornando um país envelhecente, vamos dizer assim. Muitos idosos e a tendência que esse pessoal que hoje está na atividade de trabalho
também venha a envelhecer e pouca gente nascendo, ou um número reduzido de pessoas, né, vindo ao mundo, então diminuindo a quantidade daqueles, isso no futuro, que estão na ativa, na contribuição, e aumentando aqueles que têm a necessidade de usufruir desse benefício previdenciário. Mas esse não é o nosso cenário atual. Nosso cenário atual é de uma mão de obra ainda bastante expressiva. Mas com relação à preocupação de que se no futuro nós vamos ser contemplados ou não com aposentadoria, isso demanda muito de uma política pública, né, que pense de forma previdente, por isso previdência social, pensar sempre no futuro, né? A previdência ela tem essa perspectiva, essa concepção, olhar o futuro, se planejar para o futuro, e o ponto que o senhor colocou, ele é fundamental para garantir uma vida digna também, né, com o envelhecimento. Então, hoje nós temos uma carga tributária muito grande no Brasil, uma carga tributária direcionada à Seguridade Social expressiva. Os estudiosos mostram que há uma evolução assim, muito grande da carga tributária com a Constituição de 1988. As empresas, principalmente, têm um percentual de tudo aquilo que eles pagam para os governos, né, as esferas de governo, um percentual altíssimo destinado à Seguridade Social. Então, há uma arrecadação muito grande, muito expressiva. E a nossa Constituição, a nossa lei, ela fala que também o governo federal é responsável por colocar os aportes ali para garantir esses benefícios previdenciários. Não somente utilizar desse recurso advindo das contribuições, mas também de outros recursos, a exemplo dos impostos. Nós pagamos impostos e todos os tributos que começam com I, né, são os impostos. Esses não são vinculados, não tem a vinculação. Por que eu pago o imposto de renda? Por que eu pago o IPVA? Por que eu pago o IPTU? Então, não é vinculado na receita para o orçamento público. As contribuições, sim, elas são vinculadas. Então, eu como trabalhador, por que eu tenho aquela contribuição para o INSS? É para a minha aposentadoria no futuro, ela está vinculada a esse sistema. Segundo a sua informação, a situação ela é positiva, ou seja, existe uma contribuição do empregador, que é a chamada cota patronal, entre outros recursos que podem ser aportados a este fundo, existe a contribuição do empregado, mas o fator previdenciário, ele não vem contra essa ideia de que as coisas estão bem, porque o fator previdenciário, de certa forma, ele afetou diretamente o bolso do contribuinte, porque ele tinha uma expectativa de aposentar com uma idade. Ele pode se aposentar com a idade, mas com o fator previdenciário, ele está recebendo menos. Isso não é um sinal de que existe uma preocupação com respeito ao futuro? A propósito, explica para a gente um pouquinho o que é o fator previdenciário também, para que todos entendam, né? Porque isso vai chegar ao seu caso também. Pois não. Como é um seguro social, a Previdência, então nós contribuímos, nós pagamos, como se estivéssemos ali pagando um prêmio de um seguro qualquer, né? Acontecendo um sinistro, eu recebo a indenização. Essa é a ideia de seguro, num todo. Mas eu contribuo para a Previdência Social. A Previdência Social brasileira, ela traz ainda, né, remanesce isso, apesar de ser fadada ao insucesso, eu tenho a impressão, já foi tentado isso e não conseguido, mas a ideia da aposentadoria por tempo de serviço. Então, se nós formos analisar uma questão de filosofia do direito, né, as razões para os benefícios previdenciários, não há uma justificativa para essa chamada aposentadoria por tempo de serviço. Que vale destacar para o homem é de 35 anos e para a mulher é de 30 anos de atividade e de contribuição. Isso, a partir de 1998, a nomenclatura, né, foi substituída de aposentadoria por tempo de serviço, passou a ser chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Mas a ideia é a mesma, tempo, né, do serviço, tempo de contribuição, na ativa ali, produzindo, a ideia é praticamente a mesma. Então, essa aposentadoria especificamente,
você não vê nenhuma contingência social que justifique. Por que eu, com 49 anos, tendo 35 anos de contribuição, não posso trabalhar mais? Eu vou me aposentar, né? Então, seria mais ou menos uma ideia de capitalização. Eu faço o meu investimento ali na Previdência Social, uma hora que eu não quiser mais trabalhar, eu vou e recolho em forma de benefício, né, em parcelas mensais, todo esse investimento que eu fiz. Não tem uma justificativa social, como, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, poxa, eu não posso mais trabalhar. No benefício do auxílio-doença, eu estou impossibilitado de trabalhar. No próprio benefício da aposentadoria por idade, porque a aposentadoria por idade, ela tem uma contingência social que é, em tese, uma invalidez presumida. Poxa, a pessoa já trabalhou demais, já está com determinada idade, não é mais o momento para... Só se ela quiser, né? Mas não vamos exigir isso dessa pessoa, aí correlacionado à ideia da dignidade. Então, em 1998, o projeto feito é uma emenda constitucional de número 20, né? Aquele projeto, ele previa a extinção da aposentadoria por tempo de serviço nos moldes em que ela era regulamentada, substituindo por aposentadoria por tempo de contribuição, mas exigindo não mais apenas o requisito contribuição, mas também o requisito idade. Ou seja, para eu me aposentar por tempo de contribuição, eu precisaria ter o tempo de contribuição e a idade mínima exigida para isso. Isso foi aprovado só para os servidores públicos. Então, os regimes próprios de previdência, eles passaram a adotar a partir da emenda constitucional número 20, essa nova sistemática. Mas para o regime geral, né, que é para a maioria dos trabalhadores no Brasil, não, isso não foi aprovado, né? Isso não foi aprovado. Então, mantém a aposentadoria por tempo de contribuição apenas exigindo-se o requisito de contribuição independente da idade. Independente da idade. 48, 49, 50, 51, 52. Bom, isso não deu certo em dezembro de 98, por uma emenda constitucional. Aí veio uma manobra do governo com a proposta da lei criando o fator previdenciário. O que é esse fator previdenciário que veio aí a lume em 1999, ou seja, quase um ano depois, né, dessa emenda constitucional de 98? O fator previdenciário seria uma fórmula a ser aplicada no cálculo para se saber qual será a renda mensal inicial daquele aposentado por tempo de contribuição. E nesse cálculo, leva em consideração tempo de contribuição, idade e principalmente a expectativa de sobrevida. Expectativa de sobrevida. Ou seja, qual é a ideia? Quanto mais jovem a pessoa, menor será o fator previdenciário e, com isso, menor será a sua renda mensal inicial. Quanto mais velha for a pessoa, maior será o fator previdenciário e maior será a sua renda mensal inicial. Então, de uma certa forma, retirada do estímulo desse trabalhador que ainda tem uma idade laboral, vamos entender assim, para se aposentar. Quer dizer que o fator previdenciário, ele não deixa de ser um redutor. A minha expectativa de aposentadoria com a idade que vamos citar no meu caso, é 65 anos é a minha idade, ou seja, se eu chegar aos 65 anos na ativa, eu vou ter a chamada aposentadoria integral. Aposentadoria por idade. Por idade, mas ela vai ser a chamada, vamos chamar de integral. E se eu me aposentar antes, quando eu completei os 35 anos, vamos imaginar que seja 10 anos antes. Isso significa que o fator previdenciário vai reduzir essa minha aposentadoria, com base na expectativa de vida. De sobrevida. É isso mesmo? A ideia é mais ou menos essa, né? Mas nós também temos a outra visão. Quanto mais velho eu me aposentar, maior será meu fator previdenciário. Então, por exemplo, vamos imaginar que a minha renda, meu salário de benefício seja R$1.000 e meu fator previdenciário dê 1, alguma coisa. Então, eu vou receber 1.000 mais alguma coisa, né? E quanto mais jovem, ele vai dar 0,6, 0,7, então é 1.000 vezes 0,7, R$700 ao invés de receber 1.000, um exemplo assim, bem simples. Então, ele tem as duas visões. Se mais jovem, a probabilidade, sim, de fato, é reduzir. Se mais velho, a probabilidade é, inclusive, de aumentar. A expectativa de vida, ela faz parte desse cálculo. Quem é o órgão responsável para fornecer essa informação?
E com que periodicidade é feito esse cálculo da expectativa de vida? Isso é feito anualmente, né? E pelos órgãos oficiais, pelos órgãos públicos. Hoje é o IBGE quem responde por isso. Você tem ideia de como está hoje a expectativa de vida para o cálculo do fator previdenciário hoje para homem e mulher? Eu não sei te dizer. Eu sei que a expectativa de vida da mulher é de 4 anos a mais que a dos homens, né? E no cálculo, na expectativa de sobrevida, né? No cálculo para o fator previdenciário, eles levam em consideração a média. Então, não só do homem, não só da mulher, mas a mulher vive mais aí, em tese do que o homem. Mas uma coisa que você disse anteriormente é verdade. A taxa de natalidade está reduzindo, mas a expectativa de vida está aumentando. E talvez essa seja uma da razão pelo fato do governo ter introduzido o fator previdenciário. É claro e lógico, e eu posso dizer isso a todos vocês com segurança, que nós gostaríamos de terminar os 35 anos e receber a nossa aposentadoria integral. Mas eu acho que nós temos que entender o contexto social realmente e continuar trabalhando. O trabalho dignifica o homem e ter uma vida laboral com saúde, isso vai ajudar a nossa vida com dignidade, com toda certeza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o fator, porque existe um limitador também, né? Existem pessoas que contribuem muito, mas existe um limite hoje para a aposentadoria. Qual é este limite? Então, hoje não se pode contribuir um salário de contribuição, né, superior a 4.000, não passa de R$4.500, né? Então, esse é o salário de contribuição máximo. Quem recebe menos, contribui sobre proporcional ao que ganha. Aquele valor. Agora, quem recebe mais que isso não pode sofrer a contribuição superior. Então, em contrapartida, eu não pago mais do que sobre esse valor, que vai dar em torno aí de uns R$440, R$450 por mês, não pago mais que isso, mas também não recebo um benefício maior do que esse teto estabelecido, né, para os benefícios previdenciários. Ou seja, o limite, ele existe para o recebimento e para a contribuição. Mas ele existe também para a contribuição. Vamos falar um pouquinho de previdência privada, fazendo apenas um paralelo. Estimula-se muito a previdência privada. Existe a fechada, existe a aberta, a fechada normalmente para cooperativas, para alguns grupos específicos. Você estimularia a previdência complementar? A previdência complementar, ela ganhou muita força com o Plano Real, né? A partir do Plano Real, o Brasil teve uma estabilidade na economia. Então, é interessante hoje fazer um investimento em previdência privada, tendo em vista esse histórico de estabilidade que nós estamos vivendo, né? Por que eu digo isso? Porque a previdência pública, aquela que é custeada pelo governo, né, pelo INSS, pelos órgãos próprios, ela é financiada pelo sistema de repartição simples. Significa que aqueles que estão na ativa contribuem e o dinheiro dessas contribuições será utilizado para pagar os benefícios. Na previdência privada não é assim. O sistema é de capitalização, como se fosse uma poupança. Ou seja, eu contribuo com o valor que eu quero e no futuro eu vou receber exatamente conforme o valor que eu contribuí, né, naquela proporcionalidade. E o sistema de capitalização, ele pode ser muito bom, os investimentos serem excelentes, como pode ser muito ruim, né? Quebrar, não deu certo, investiu errado. Nós temos as leis complementares que regulamentam a previdência privada no Brasil, número 108 e número 109, né? E elas impedem alguns investimentos integrais, investir tudo. O banco, por exemplo, que gerencia essa previdência, ele vai investir todo o montante em um determinado empreendimento. Isso, a própria lei complementar, ela limita, né, essa possibilidade. Mas nós precisamos entender que é um sistema de capitalização. Então, tem risco, né? Tem risco em razão dos investimentos. Mas o histórico, a estabilidade da nossa economia, hoje demonstra que o cenário é interessante para se fazer uma previdência complementar, principalmente aqueles que recebem muito além, né, do teto da Previdência Social e não vão, no futuro, receber do órgão público um valor próximo para a sua aposentadoria.
para esses, sem dúvida, a previdência privada ela é extremamente importante. O nosso tempo acabou, Leandro, mas fazendo um resumo assim em 1 minuto, o que nós poderíamos concluir? Apenas diga se é esse o caminho. Primeiro, que a aposentadoria é um direito constituído, um direito constitucional, que o cenário econômico é favorável, que os recursos eles estão sendo canalizados para garantir a aposentadoria a despeito do fator previdenciário. Nós devemos entender que existe uma gestão positiva para que a gente receba uma eventual pensão ou aposentadoria e que nós devemos sim confiar no sistema que existe hoje. Podemos dizer isso? Podemos dizer que nós estamos no caminho certo, né? Precisamos visualizar se as políticas públicas elas estão nesse sentido, pensando de forma previdente, né? Imaginando esse novo cenário que possivelmente o Brasil venha a vivenciar em 30 anos, 35 anos, né? Que é exatamente o tempo para aquele que está nascendo agora, né? Depois trabalhar um pouquinho e gozar dos benefícios previdenciários. Leandro, muito obrigado por dedicar o seu tempo, que Deus abençoe e a sua família e o seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. O tempo acabou, mas ainda existe alguns segundinhos para ler um texto da Bíblia para vocês. Eu quero ler Salmo 37, os versos 23 a 25, que diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que maravilha, que promessa! O justo, aquele que anda nos caminhos do Senhor, terá a sua bênção. Faça a sua parte no que diz respeito aos preparos para a sua aposentadoria, mas esteja ao lado de Deus, porque Ele vai prover os recursos para que você viva com dignidade e seja feliz. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês mais uma vez e até o nosso próximo encontro.